Sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando Santana e hoje nós vamos falar sobre pesadelos. Você tem pesadelos constantes? Você tem medo de dormir? Ou já teve essa sensação? Qual é a sua relação com os seus pesadelos? Para a gente iniciar esse tema, é bom a gente ir bem na base, entendendo o que é um sonho e o que é uma projeção da consciência ou projeção astral. O sonho, ele é um efeito cerebral. Ele acontece no cérebro físico quando a gente está dormindo. Então, o sonho, resumidamente, ele acontece no cérebro físico e você não tem controle sobre o que está acontecendo naquele momento. Você é um agente passivo das situações que está acontecendo no seu cérebro físico. Já a projeção da consciência, ele ocorre quando há um relaxamento do seu corpo físico e uma descoincidência dos seus veículos de manifestação da consciência. Nós temos vários veículos de manifestação. Nós temos o corpo físico, nós temos um corpo energético e nós temos um corpo extrafísico e um corpo mental. Quando há esse relaxamento e nós entramos no estágio de sono, as energias elas vão vibrando e há um deslocamento do nosso corpo espiritual, o nosso psicossoma, para fora do corpo físico. Há essa descoincidência. E quando nós saímos fora, nós temos a experiência fora do corpo, você está atuando com um outro veículo, um outro cérebro, com um veículo mais avançado, que tem, entre aspas, superpoderes, superaudição, supervisão. Então, esse veículo, você está atuando no extrafísico, nas dimensões extrafísicas. Essas dimensões podem ser em dimensões é, físicas mesmo, você pode sair, ficar no seu quarto, ou você pode sair e ir numa dimensão um pouco mais sutil ou um pouco mais densa, vai depender das suas energias, de como você está lastreado, ou você está carregado das energias. E você vai ter várias experiências. Você pode ter experiências conscientes, semiconscientes ou inconscientes. Essa é a nossa realidade. Você pode simplesmente ficar dormindo em cima do corpo, que é uma projeção inconsciente. Você pode ter uma projeção semiconsciente, onde você pode sair, interagir nos ambientes extrafísicos, mas ali você não tem a consciência real do que você está fazendo. É como se você estivesse meio sonâmbulo extrafisicamente. Mesmo estando semiconsciente, você vai andar, você vai escolher para onde você vai. Já no sonho, você não tem essa autonomia. Então, a diferença básica é essa. No sonho, você está usando o cérebro físico e não tem controle das suas ações. No extrafísico, na projeção da consciência, você tem total condições, autonomia das suas ações e você é protagonista. Então vamos falar sobre o pesadelo. O pesadelo é um sonho aflitivo, angustiante ou aterrorizante, que provoca sensação de medo e ansiedade e um grande desconforto durante o sono. Esse pesadelo, ele pode acontecer por várias razões. Primeiro,
Ele pode ser um processo como no sonho, um processo cerebral, onde que o seu subconsciente vai passando informações para o seu cérebro físico de algum trauma, de algum medo, de alguma angústia que você tenha, e o seu cérebro vai criando, devaneando, alucinando situações que vai te gerando aquele pesadelo, aquele medo. Mas isso aí é um processo que você tem e deve analisar. Por que você está tendo esses pesadelos recorrentes? Se for recorrente, ou se é aleatório, ou se é alguma situação no seu dia a dia que está te preocupando ou te está gerando algum medo, alguma angústia interna. Você já identificando isso, já é um grande passo para você fazer uma autoterapia. Você já vai começar a identificar alguns padrões que o seu subconsciente está te alertando. Algum alerta. Ó, presta atenção nisso. Comum, para você ter uma base. Quem nunca sonhou que estava caminhando pelado pela rua? E aquela sensação de, sabe, de vergonha, de medo, alguém está me vendo, alguém vai me ver, e você está escondendo, tal. O que o seu cérebro está querendo te informar através do seu subconsciente? Qual é a angústia? Qual que é o medo? O que você tenta esconder? Isso é um exemplo que a gente pode dar, mas tem outros vários exemplos que podemos falar por aí, né? Mas esse é o mais clássico. A pessoa está nu na rua, escondendo, com medo. Então, tem pessoas que é traumatizante isso. Tá? O que ela está escondendo? O que o subconsciente dela está querendo informar para ela? Esse aí é um processo cerebral, didático, para a gente começar a pesquisar sobre alguma questão da nossa vida. Agora, tem as questões das projeções pesadelares. Essas projeções pesadelares, elas são comuns em algumas crianças que têm terror noturno, que elas acordam desesperadas, gritando, chorando, com medo de um monstro, vai me pegar. Então, aí já um processo que a gente precisa ter mais cautela, procurar um psicólogo, um psiquiatra, conversar com essa criança, identificar qual é o problema. Tá? Porque pode ser algo tanto, tanto de ordem psicológica ou como ordem espiritual. Vamos com calma e vamos procurar o melhor tratamento para essa criança. Agora, dentro dos pesadelos, que nós chamamos de projeções pesadelares, tem dois aspectos que a gente pode pensar. Primeiro, que é o aspecto negativo do processo. Pessoas que ficam, por exemplo, se alimentando energeticamente de situações, de notícias, de briga, de violência, de sequestro, dessas mazelas que tem na sociedade, né? Crimes, e elas ficam se alimentando energeticamente daquele padrão de pensamento, sentimento e energia. Você começa a encher a sua psicosfera de formas, pensamentos voltado com esse padrão. Consequentemente, você vai atrair para a sua psicosfera espíritos, energias com esse nível de padrão vibratório. Quando você projeta, quando você naturalmente sai do corpo físico e entra na sua psicosfera, o que você vai encontrar? Você vai encontrar esses mesmos padrões de pensamento, sentimento e energia.
e provavelmente espíritos afinizados a esse padrão. E quando você está muito próximo da sua psicosfera, o que acontece? A sua tendência de lucidez é estar baixa, porque você está muito lastreado, muito cheio de energia. E aí vem todo um processo, né? Esses espíritos podem te pegar, te levar para ambientes, te fazer alguma, entre aspas, maldade extrafísica, abusar de você energeticamente, usar de você, das suas energias, mantendo o seu padrão energético daquele patamar, porque eles se alimentam daquele padrão de energia. E aí você vai sentir toda a consequência desse padrão durante o dia. O problema de uma projeção pesadelar não é quando você acorda, acabou. Não, não acabou. O padrão continua. Os efeitos patológicos dessas energias continuam te acompanhando durante o dia. Esses espíritos continuam te acompanhando durante o dia. Você continua sendo influenciado. E aí é um ciclo constante desses tipos de projeção e desses tipos de experiências extrafísicas ruins, onde a pessoa constantemente está brigando durante a projeção, batendo as pessoas, está fugindo, ela está sendo envolta em orgias, orgias, padrão energético do planeta Terra, né? Então é isso. Essas projeções pesadelares acontecem muito. Contar um caso de um amigo que é estudioso também desses fenômenos. E então ele estava volitando, já é um projetor experiente, estava volitando aqui na nossa região. E quando ele vai observando, ele dá um zoom extrafísico e ele vê duas mulheres muito bonitas na beira de uma mata. E ele falou assim: eu vou dar uma assistência. Vou chegar lá. Ele pegou, se transfigurou, ficou todo fortão, todo bonito. Chegando perto dessas duas moças, elas se transfiguraram e agarraram ele. Ali apagou todo o nível de consciência dele. Ele só lembra que ele acordou com o corpo todo doído e moído. Vai saber o que aconteceu, ele não lembra. Mas é isso que acontece. Aquela experiência foi apagada. Algum trauma ali aconteceu. Apagou, ele não conseguiu lembrar. Mas isso acontece demais. A pessoa acorda e quando acorda, ela é como se ela não tivesse descansado. Ela acorda e aparentemente levou uma surra. Isso são efeitos das projeções pesadelares. Tem um outro aspecto dessas projeções ditas pesadelares que não são pesadelares. Tem a ver com os nossos condicionamentos. E quais são os nossos condicionamentos? Por exemplo, vou dar uma questão para você. Imagina que você é uma pessoa assistencial, que você tem dentro de você todo um processo de ajudar o próximo. Você ajuda as pessoas na dimensão física e quando você se projeta, você também ajuda pessoas no extrafísico, fazendo algum resgate extrafísico, ajudando num acidente, num hospital. Então você ajuda. Agora imagina você fazendo uma assistência numa situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Você tendo que resgatar aqueles jovens traficantes, aqueles jovens que foram mortos, com tiro na cabeça, com tiro no peito, todo destroçado, no extrafísico, revoltados, com a cabeça estourada. Como que você vai trazer essa lembrança para o seu cérebro físico? Você vai pensar que é o quê? Você estava numa zona de guerra.
Você estava no umbral, você estava, sabe, diante de um pesadelo terrível. Porque aí confunde com as nossos condicionamentos. Mas você não estava ali numa situação inocente, você estava prestando uma ajuda com as suas energias, com o seu padrão energético assistencial, junto com amparadores extrafísicos. Porque ali, naquela situação de guerra, também tinha amparo. E os amparadores extrafísicos, eles não têm a energia densa que nós temos para fazer um resgate daquele nível. Ele usa o nosso padrão energético para socorrer aquelas consciências ali que estão em sofrimento ou em desespero. Tem tudo isso para a gente pensar. Aí vem a pergunta: o que eu posso fazer para não ter projeções pesadelares? Ou para não ter pesadelos? Bom, a técnica melhor que a gente pode usar para não ter esse tipo de experiência tão ruim e tão angustiante ou aterrorizante é mudar o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de pensamento, sentimento e energia. É começar a ter bons hábitos, boas leituras, assistir bons filmes, boas músicas. Música, você tem que pensar também que é padrão vibratório. Qual o tipo de padrão vibratório que você tem se alimentado energeticamente com as suas músicas? Qual é o padrão vibratório que você tem se alimentado com os filmes que você tem assistido? Qual é o padrão vibratório que você tem alimentado com as notícias que você ouve? O que você tem pesquisado tem te alimentado a sua alma de forma positiva? A conexão que você está tendo são com amparadores ou com assediadores? Então, a melhor técnica para não ter projeção pesadelar ou ter pesadelos é mudar o nosso padrão de pensamento, sentimento e energia. E se esse assunto te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta, comenta e compartilha. E se não é inscrito, se inscreva no canal, faça força pra gente. E até o nosso próximo vídeo. Fui!